Boa noite. Está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje vamos falar sobre eleições 2014. Converso hoje com a juíza eleitoral da 29ª Zona Eleitoral, doutora Carmen Bargholtz, e o promotor eleitoral Sérgio Diefenbach. Acertei, doutor? Acertou. É difícil, né? Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. O tema é de extrema importância e estamos nos aproximando de mais uma eleição. E se houver primeiro necessidade no segundo turno, vai ganhar quem tiver 50% mais um. E no primeiro turno, ganha quem tiver 50% mais um dos votos válidos. É isso, né, doutor Sérgio? Isso aí. Okay. Na majoritária, né? Na majoritária. Obviamente que na proporcional é toda aquela... divide pelos partidos, enfim, mas isso não é objeto do programa de hoje. Inicialmente, eu vou fazer uma referência rápida aqui de que toda aquela discussão sobre a mini-reforma eleitoral feita no ano passado no nosso país, ela, por decisão, por maioria do plenário do Tribunal Superior Eleitoral, por 4-3, acompanhando o voto de divergência do ministro Gilmar Mendes, não se aplica para esta eleição, sob o fundamento que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano antes da data de sua vigência. Portanto, esse tema está fora, não precisamos nem ingressar. Também a questão dos impugnações a candidaturas, inelegibilidades, como se trata de uma eleição de nível federal e estadual, e não diz respeito aqui à atuação do juízo local, também não vamos adentrar nesse assunto. Mas podemos falar sobre um dos primeiros temas que agora aí, que neste momento ainda tem prazos, enfim, e é interessante para que o nosso público também saiba, que é a questão dos mesários. Doutora Carmen, nós já temos a nossa lista de mesários pronta? Sim. E, inicialmente, doutor Zequitin, eu quero consignar que é uma satisfação muito grande estar aqui participando desse programa, né, junto à TV Univates. A matéria Justiça Eleitoral, matéria eleitoral para um juiz é uma das mais fascinantes, porque é uma festa da cidadania e das pessoas, né? Bem, voltando à pergunta, sim, nós estamos contando com cerca de 1.200 mesários. Nós já estamos enviando as convocações, as pessoas já vão começar a receber, né? A partir de setembro nós vamos fazer também as reuniões e o preparo de todo esse trabalho da eleição. Pode ser alterada essa relação? Sim. Se alguém, por uma razão, algum motivo? Sim. Quando o mesário receber a convocação, ele pode, se ele tiver algum motivo justo, né, ele pode se dirigir ao cartório eleitoral e pedir a sua dispensa. Só que o motivo tem que ser justificado, né? Nós temos atendido com pessoas com problema de saúde, gestações já avançadas. Algumas pessoas já receberam a convocação e já pediram, e eles possuem viagem já para o exterior e comprovaram a dispensa. Ela é concedida mediante a comprovação da alegação, né? Existe, doutora, um critério para a escolha de mesário? Porque ser mesário é, antes de tudo, uma honra. E não é qualquer cidadão que pode ser. Imagino que a integridade, né, da honra da pessoa é super importante, acredito, na escolha. Tem algum critério, doutora, que a justiça a lei, ela estabelece, ela vai assim, por exclusão, né? Pessoas menores de 18 anos não podem, pessoas que já trabalham na justiça eleitoral também não, pessoas ligadas aos partidos políticos
ou que exerçam algum cargo de confiança no Poder Executivo, membros candidatos, assim, parentes de candidatos também não podem. Essa questão da honra, os senhores, acho que se referia a pessoas que têm condenação, ou que não entendi assim. No caso, quem está cumprindo condenação, ele inclusive nem vota, ele já é excluído, né? Não, eu disse que o sentido da minha colocação foi Sim. de que, para muitas pessoas, acham que é um dia de eleição, que eu podia ter um dia de folga, mas, na verdade, um cidadão ser escolhido para compor uma mesa eleitoral, ele tem que se sentir honrado. Com certeza. Porque não vai ser escolhido, seguramente, pela Justiça Eleitoral, um mau caráter. Sim, com certeza. É uma honra, é uma alegria, deve ser para a pessoa muito grande, né, participar de todo esse processo. Nós tivemos tantos anos, né, de regime político aí, totalitário, em que não existiam as votações. Então, realmente, eu creio que as pessoas devem ficar felizes, até porque existem algumas vantagens. Quem participa e é funcionário público, a pessoa tem direito depois a 2 dias de folga, né? E este ano tivemos, inclusive, mesários voluntários, pessoas que se alistaram voluntariamente para trabalhar nas eleições. Mais de 300 pessoas fizeram isso. Puxa, mais de 300 pessoas Sim. Voluntárias. Houveram estudantes aqui da Univates? Sim, a nossa chefe do cartório, ela me informou, a senhora Betânia, que muitos alunos da Univates, nós temos um convênio, inclusive, com a Univates, em que contam como o serviço prestado, a Justiça Eleitoral conta como horas complementares. Veja que interessante para os nossos estudantes. Além da honra de poder participar do processo democrático do país, ainda assim conta como hora suplementar. Muito interessante, acho que foi uma bela ideia, não sei se da Justiça Eleitoral. Foi um convênio firmado entre a Justiça Eleitoral e a Univates. Específico aqui? Sim, com a Univates, sim. Talvez nas outras zonas, com as outras universidades, com certeza deve existir, né? E tem uma novidade nessa eleição, que é a questão do sistema biométrico. Nós temos aqui na 29ª zona polimento do voto por esse sistema? Temos, não em todas os 8 municípios, somente naqueles nos quais fizemos a revisão do eleitorado. Nós fizemos um recadastramento desde o ano passado, terminou agora em março, em Sério, em Marques de Souza, em Canudos do Vale, e tem mais um município, acho que, se não me engano, Forquetinha foi feito também. E lá as pessoas vão votar por esse sistema. A pessoa vai colocar o dedo polegar, o indicador, e o sistema vai fazer o reconhecimento. Tem que colocar os 2 dedos? Sim. Na hora do cadastramento, inclusive, são cadastrados mais dedos, né? Mas para a votação são esses 2 que nós usamos. Já foram feitos testes, está tranquilo? Sim, bem tranquilo. A única observação importante, doutor Zanchetti, é que as pessoas não devem deixar para a última hora, principalmente nesses municípios. Algumas pessoas deixam ali para o final da tarde para ir votar, e como esse ano o sistema é novo, e às vezes acontece do sistema não reconhecer as digitais, pode demorar um pouco mais. E o cartório tem orientação, os mesários vão ser orientados a fazerem 8 tentativas de reconhecimento através do sistema. Então é interessante que as pessoas cheguem mais cedo, né? Até porque é uma área rural grande e às vezes as digitais ficam um pouco gastas, né, com essa atividade rural. A mão fica muito judiada, né, de trabalhar na terra, então pode demorar um pouquinho mais, mas com o tempo o sistema vai sendo aprimorado, né? Só para que não gere uma ansiedade grande, né? E o sistema, ele necessariamente tem que ler os 2? Os 2 dedos. Se ler só um, não... Olha, bom, a orientação é essa, mas aí nós vamos tentar fazer a identificação através de outras... Aí vamos partir para os documentos. Tem alternativa. Nós não vamos... Nós vamos priorizar
a leitura da digital, mas no caso, se não conseguirmos, né, a pessoa não vai ficar sem votar. Ela vai ser então identificada pelo método antigo, né? Doutora Carmen, quantos eleitores nós temos aqui na 29ª Zona? Bem, doutor Zanquetin, eu estava no começo ali, conversando com o senhor, nós temos 84.413 eleitores. Em quantos municípios? São 8 municípios. 8 municípios. Uhum. Lajado, 55.354 eleitores. Depois nós temos Progresso, com 5.139. Santa Clara, com 4.916. Cruzeiro do Sul 9.986 eleitores. E Canudos, 1.714. Sério, 1.837. E é uma zona realmente com muitos eleitores, né? Já quase que comporta a divisão em 2 zonas eleitorais, né? Puxa, se em 9 municípios tem 84 mil, o Vale tem um belo número de eleitores. Até isso não é o tema para hoje, mas é interessante, até deve ter. E nesses municípios que foi feito o recadastramento, aumentou, diminuiu o número de eleitores? Diminuiu. E Lajado teve um acréscimo. Né? Isso foi bem interessante, essa constatação, porque houve uma movimentação mesmo, né, em termos de eleitorado. E nós fizemos uma revisão bem rigorosa, as pessoas tiveram que comprovar esse domicílio eleitoral. Domicílio, o senhor sabe que o domicílio eleitoral ele tem um conceito mais amplo, né? Além de morar na cidade ou ter o ânimo de... se a pessoa tem vínculos assim, familiares ou afetivos até com o município, ele pode continuar votando lá. Mas essa revisão foi bem rigorosa, as pessoas tiveram que realmente justificar essa relação, né? E houve essa diminuição nos outros municípios e um acréscimo em Lajado. Interessante. Claro, não vamos chegar e não vou pedir para você fazer uma conclusão, mas é interessante que aqui houve um acréscimo e um decréscimo nesses municípios. Nós já temos a disposição da ordem da urna? Sim. Nós vamos votar e, em primeiro lugar, nós vamos votar, escolher? Sim, doutor. O primeiro lugar é para deputado estadual, após deputado federal, a seguir senador, governador e, por último, presidente. Presidente da República. Até por isso, creio que demore um pouquinho mais. Por isso, eu vou enfatizar em todas as oportunidades. Pois bem, nós chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa. Entre Linhas retorna em seguida. Voltamos ao programa Entre Linhas. Hoje estamos falando sobre eleições 2014. Contamos com as presenças da juíza eleitoral da 29ª Zona Eleitoral de Lajado e mais 8 municípios da região, e também do promotor eleitoral Sérgio Diefenbach. Eu falei certo? Mais 8 municípios? Não sei se eu falei certo, mas enfim, é o que eu tinha em mente. Bem, doutor Sérgio, qual é o papel do Ministério Público nas eleições? Bem, boa noite. Inicialmente, eu gostaria de dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês todos. A doutora Carmen é uma juíza que conheço já desde antes de ser juíza, né? Estudamos juntos na escola da Júris lá. Opa! Há mais de 20 anos atrás. Eu tenho por esta juíza muita admiração, porque é uma pessoa ponderada, tranquila, muito justa. E para todos nós que trabalhamos nessa área, ter um juiz tranquilo e equilibrado e buscando sempre justiça é muito importante. E ter o doutor Zanquetin aqui também, advogado tradicional na comarca, presidindo essa entrevista. Olha, o Ministério Público, no processo eleitoral, ele tem uma função que ela é bastante ampla e, de certa forma, ele vem completar aquilo que o Ministério Público já faz na atividade diária, que é representar a sociedade, o interesse coletivo como um todo. Nas eleições em si, nós somos uma espécie de um grande fiscal. Nós acompanhamos o processo eleitoral em todas as suas várias etapas.
E é importante que se diga que o processo eleitoral, embora ele venha à tona mais agora no período de campanha e de propaganda eleitoral e no dia da votação, mas o processo eleitoral ele é muito amplo, ele vem desde antes, vem desde, como vocês conversavam no bloco anterior, desde a formação do grupo de eleitores, a definição da área de abrangência e do cadastro de cada eleitor. Às vezes ocorrem fraudes e crimes exatamente nesta composição. Municípios pequenos, por exemplo, com 1.000 e poucos eleitores, se se faz uma fraude com 50 eleitores, se altera o resultado de uma eleição para vereador. Então o processo eleitoral ele dura praticamente quase os 4 anos. O cartório eleitoral não fecha, o sistema funciona sempre. E o Ministério Público acompanha estas fases todas, ou seja, a definição do grupo de eleitores, depois, nos períodos de campanha, o registro dos candidatos, verificando se eles são ficha suja, como se conhece popularmente, mas na verdade é verificando se eles têm as chamadas condições de elegibilidade ou se eles incorrem em alguma causa de inelegibilidade. Depois disso, se verifica a regularidade dessas composições e se entra no período que nós estamos iniciando agora, que é o período da campanha eleitoral, a famosa propaganda política, que é o período mais quente de toda a eleição, onde pode acontecer, às vezes, alguns abusos, algumas ilegalidades, algumas incoerências, e várias pessoas têm legitimidade de acionar o judiciário na busca dessa regularidade. O eleitor, em alguns casos, pode, mas normalmente os candidatos, os partidos políticos, as coligações e o Ministério Público são os órgãos, as pessoas que têm legitimidade. O que é ter legitimidade? É que tem poder legal para provocar o judiciário. Nós temos, então, no Ministério Público essa atribuição, essa obrigação de fiscalizarmos a lisura das eleições, confrontarmos com a legislação e provocarmos o judiciário, buscando ou regularizar imediatamente a situação ou, eventualmente, punir aquele candidato ou aquele partido ou aquele eleitor que tenha se conduzido fora das regras eleitorais. Além disso, o dia da eleição, o dia da votação, é um dia nobre dentro desse processo todo, que traz peculiaridades, condutas, por exemplo, que são comuns no dia a dia, no dia da eleição, podem se tornar crime, porque é um dia especial. O país para a cidadania tem, nesse momento, o ápice do exercício da democracia, então todo o sistema de policiamento, todo o sistema de fiscalização, todo o sistema judiciário se concentra nesse ato, que é o ato da votação, da captação do voto. É um dia especial e depois disso você passa para outra fase, que é a famosa fase da apuração, que agora com o processo das urnas eletrônicas já se facilitou muito, mas é um processo também tenso, de verificação dos lacres, das condutas, do fechamento, da condução. Há casos por aí afora, nesse Brasil enorme, e até no nosso interior do Rio Grande do Sul, que às vezes um mesário leva a urna para casa e fica o juiz e o cartório eleitoral esperando a urna, e os partidos, e cadê a urna, enfim, o mesário levou para casa. Então são hipóteses absurdas, nem tanto, que terminam acontecendo. Então, mesmo depois de encerrada a votação, esse processo continua quente e muito tenso e digno de muita fiscalização. Passado o processo de apuração, toda a verificação da diplomação e, por final, a posse dos candidatos. Então é um processo longo e o Ministério Público acompanha permanentemente cada etapa dessas, representando a sociedade e apontando a legalidade. Eu faço questão de dizer ainda, e para não tomar muito tempo, fica à vontade, que eu tenho o maior orgulho de participar do processo eleitoral na Justiça Eleitoral brasileira, por várias razões. Primeira delas, nós fazemos, e eu não sei se a população sabe disso, no Brasil faz já há vários anos a maior eleição do mundo. Nenhum outro país democrático tem uma eleição do tamanho da eleição do Brasil. Especialmente essas que envolvem eleições majoritárias, desde presidente da República até deputado estadual. Ela é maior em termos do número de eleitores, número de urnas, número de cargos e número de candidatos. Isso por si só já seria um fator de orgulho. Além disso, eu tenho muito orgulho em dizer que acompanho essas eleições, o processo eleitoral brasileiro já há 20 anos. Isso é um ônus da idade da gente. Mas o quanto o nosso Tribunal Eleitoral, tanto o
do Rio Grande do Sul, o Tribunal Regional da nossa região, quanto o Tribunal Superior Eleitoral, eles são vanguarda na organização dessas eleições. E é muito importante ao cidadão que está observando de fora, seja como só eleitor ou aquele que pensa em ser mesário, enfim, observar o grau de organização que a Justiça Eleitoral impõe nesse sistema. É muito mais, Anquetin, é muito mais que o padrão FIFA que se diz por aí. Porque envolve uma regimentação de pessoas, desde voluntários, passando por técnicos, os técnicos da informática do TRE, que conseguem fazer um sistema até hoje à prova de burla, não se conseguiu, embora se ouça por aí, por aqui, que houve fraude, nunca se comprovou nada, um sistema confiável de informática, conciliando com recursos humanos que trabalham, muitas vezes em plantão, obtendo votos e candidatos com todas as características e terminando um processo de uma forma lisa. O processo eleitoral não tem a ver com a qualidade do candidato. Às vezes as pessoas se decepcionam com a qualidade do candidato eleito. O que nos interessa aqui é defender e mostrar a lisura e a transparência do processo eleitoral. E nós do Ministério Público somos fiéis testemunhas de quanto esse processo transcorre com lisura e seriedade. Isso nos dá satisfação e nos dá também mais ênfase, mais empolgação para atuarmos como fiscais, contribuindo para que a comunidade tenha cada vez mais um processo mais limpo, que o voto do eleitor seja o voto sincero, que não seja o voto comprado, que não seja o voto conduzido, que não seja um voto impensado, enfim, que o eleitor possa manifestar a sua vontade através do voto de acordo com o que ele pensa, de acordo com o que ele sente, de acordo com o que ele sabe e não de acordo com o que lhe dizem ou o que lhe conduzem, ou que não haja fraude no seu voto, como se vê em outros países afora. O eleitor vota A e aparece B. Portanto, esse investimento todo que o Tribunal Eleitoral vem fazendo há anos, esse investimento da urna eletrônica, por exemplo, isso, para quem acompanhou as eleições antes, no sistema anterior, e tu deve ter acompanhado alguma, a doutora Carmen também, nós dependíamos, por exemplo, daquele rapaz que estava lá calculando os votos. E eu assistindo, acompanhando eleições, já presenciei momentos em que o boletim de urna trazia 20 votos para A e 5 votos para o B. Um sujeito, na hora de transcrever para a planilha, invertia, botava 20 votos para o B, 5 votos para o A. Isso muda o resultado, às vezes, de uma eleição e depende de um controle assim. A urna eletrônica não permite fraude nenhuma dessa hipótese. Absolutamente impossível, por várias questões tecnológicas. Então, é muito bonito esse processo. Tomara que a beleza do processo se transforme também, ao decorrer dos anos, na beleza do resultado. Que as eleições sejam legítimas, que as pessoas cada vez qualifiquem melhor o seu voto, mas, enfim, isso é o amadurecimento da democracia. Nós estamos vivendo esse momento histórico. Aliás, a nossa democracia é recente. A Suíça tem mais de 700 anos de democracia. Até para trocar o revestimento asfáltico ou de cimento de uma rodovia, de uma autoestrada que ultrapassa o território de um cantão, eles decidem por referendo ou plebiscito. É fantástico. Claro, 700 anos de democracia, nós estamos no período recente. Já foi dito aqui que nós vivíamos um regime autoritário, não é segredo nenhum, eu vivi esse regime, e o processo é lento. Nós vamos aprender de eleição em eleição. Eu estava te ouvindo atentamente e realmente eu participei de vários processos eleitorais. Até na condição de candidato, coisa que hoje está distante de mim, mas enfim. E uma fraude, doutor Sérgio, agora dá para dizer, na época era a contagem manual, se montavam mesas. E os partidos tinham interesse na fiscalização até a decisão da eleição. Quando já decidia, por exemplo, uma eleição para prefeito, não se preocupava tanto na fiscalização. E aí, os mesários tinham caneta vermelha. Se trocava por azul o interior dela, e aí se perpetrava a fraude. Era comum fazer fraude para eleger vereadores, então. E se fazia. Claro, isso é um passado distante, mas é entre as possíveis fraudes que compromete a lisura da vontade popular,
da verdadeira escolha. Mas esse bloco passou muito rápido, nós temos muita coisa ainda para discutir, para informar os nossos ouvintes, o voto em trânsito, o que é possível nas propagandas, o que nós podemos fazer no dia das eleições. Eu quero voltar a te questionar se você está sozinho nessa luta aí, né, com esses 84 mil eleitores, mas isso nós vamos deixar para o próximo bloco. Entre Linhas retorna em seguida. Voltamos ao programa Entre Linhas. Hoje estamos falando sobre eleições 2014. Contamos com as presenças da juíza eleitoral da 29ª Zona Eleitoral de Lajeado e mais 8 municípios da região, e também do promotor eleitoral Sérgio Diefenbach. Eu falei certo? Mais 8 municípios? Não sei se eu falei certo, mas enfim, é o que eu tinha em mente. Bem, doutor Sérgio, qual é o papel do Ministério Público nas eleições? Bem, boa noite. Inicialmente, eu gostaria de dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês todos. A doutora Carmen, uma juíza que conheço já desde antes de ser juíza, né? Estudamos juntos na escola da Júris lá. Opa! Há mais de 20 anos atrás. Eu tenho por esta juíza muita admiração, porque é uma pessoa ponderada, tranquila, muito justa. E para todos nós que trabalhamos nessa área, ter um juiz tranquilo e equilibrado e buscando sempre justiça é muito importante. E ter o doutor Zanquetin aqui também, advogado tradicional na comarca, presidindo essa entrevista. Olha, o Ministério Público, no processo eleitoral, ele tem uma função que ela é bastante ampla e, de certa forma, ele vem completar aquilo que o Ministério Público já faz na atividade diária, que é representar a sociedade, o interesse coletivo como um todo. Nas eleições em si, nós somos uma espécie de um grande fiscal. Nós acompanhamos o processo eleitoral em todas as suas várias etapas. E é importante que se diga que o processo eleitoral, embora ele venha à tona mais agora no período de campanha e de propaganda eleitoral e no dia da votação, mas o processo eleitoral ele é muito amplo, ele vem desde antes, vem desde, como vocês conversavam no bloco anterior, desde a formação do grupo de eleitores, a definição da área de abrangência e do cadastro de cada eleitor. Às vezes ocorrem fraudes e crimes exatamente nesta composição. Municípios pequenos, por exemplo, com 1.000 e poucos eleitores, se se faz uma fraude com 50 eleitores, se altera o resultado de uma eleição para vereador. Então o processo eleitoral ele dura praticamente quase os 4 anos. O cartório eleitoral não fecha. O sistema funciona sempre. E o Ministério Público acompanha estas fases todas, ou seja, a definição do grupo de eleitores, depois, nos períodos de campanha, o registro dos candidatos, verificando se eles são ficha suja, como se conhece popularmente, mas na verdade é verificando se eles têm as chamadas condições de elegibilidade ou se eles incorrem em alguma causa de inelegibilidade. Depois disso, se verifica a regularidade dessas composições e se entra no período que nós estamos iniciando agora, que é o período da campanha eleitoral, a famosa propaganda política, que é o período mais quente de toda a eleição, onde pode acontecer, às vezes, alguns abusos, algumas ilegalidades, algumas incoerências, e várias pessoas têm legitimidade de acionar o judiciário na busca dessa regularidade. O eleitor, em alguns casos, pode, mas normalmente os candidatos, os partidos políticos, as coligações e o Ministério Público são os órgãos, as pessoas que têm legitimidade. O que é ter legitimidade? É que tem poder legal para provocar o judiciário. Nós temos, então, no Ministério Público essa atribuição, essa obrigação de fiscalizarmos a lisura das eleições, confrontarmos com a legislação e provocarmos o judiciário, buscando ou regularizar imediatamente a situação ou, eventualmente, punir aquele candidato ou aquele partido ou aquele eleitor que tenha se conduzido fora das regras eleitorais. Além disso, o dia da eleição, o dia da votação, é um dia nobre dentro desse processo todo, que traz peculiaridades, condutas, por exemplo, que são comuns no dia a dia, no dia da eleição, podem se tornar crime, porque é um dia especial. O país para a cidadania tem, nesse momento, o ápice do exercício da democracia, então todo o sistema
de policiamento, todo o sistema de fiscalização, todo o sistema judiciário se concentra nesse ato, que é o ato da votação, da captação do voto. É um dia especial e depois disso você passa para outra fase, que é a famosa fase da apuração, que agora com o processo das urnas eletrônicas já se facilitou muito, mas é um processo também intenso de verificação dos lacres, das condutas, do fechamento, da condução. Há casos por aí afora, nesse Brasil enorme e até no nosso interior do Rio Grande do Sul, que às vezes um mesário leva a urna para casa e fica o juiz e o cartório eleitoral esperando a urna e os partidos, e cadê a urna, enfim, o mesário levou para casa. Então são hipóteses absurdas, nem tanto, que terminam acontecendo. Então, mesmo depois de encerrada a votação, esse processo continua quente e muito tenso e digno de muita fiscalização. Passado o processo de apuração, toda a verificação da diplomação e, por final, a posse dos candidatos. Então, é um processo longo e o Ministério Público acompanha permanentemente cada etapa dessas, representando a sociedade e apontando a legalidade. Eu faço questão de dizer ainda, e para não tomar muito tempo, fica à vontade, que eu tenho um maior orgulho de participar do processo eleitoral na Justiça Eleitoral brasileira, por várias razões. Primeira delas, nós fazemos, e eu não sei se a população sabe disso, no Brasil faz já há vários anos a maior eleição do mundo. Nenhum outro país democrático tem uma eleição do tamanho da eleição do Brasil. Especialmente essas que envolvem eleições majoritárias, desde presidente da República até deputado estadual. Ela é maior em termos do número de eleitores, número de urnas, número de cargos e número de candidatos. Isso por si só já seria um fator de orgulho. Além disso, eu tenho muito orgulho em dizer que acompanho essas eleições, o processo eleitoral brasileiro já há 20 anos. Isso é um ônus da idade da gente. Mas o quanto o nosso Tribunal Eleitoral, tanto o do Rio Grande do Sul, o Tribunal Regional da nossa região, quanto o Tribunal Superior Eleitoral, eles são vanguarda na organização dessas eleições. E é muito importante ao cidadão que está observando de fora, seja como só eleitor ou aquele que pensa em ser mesário, enfim, observar o grau de organização que a Justiça Eleitoral impõe nesse sistema. É muito mais, Anquetin, é muito mais que o padrão FIFA que se diz por aí, porque envolve uma regimentação de pessoas, desde voluntários, passando por técnicos, os técnicos da informática do TRE, que conseguem fazer um sistema até hoje à prova de burla, não se conseguiu, embora se ouça por aí, por aqui, que houve fraude, nunca se comprovou nada, um sistema confiável de informática, conciliando com recursos humanos que trabalham muitas vezes em plantão, obtendo votos e candidatos com todas as características e terminando um processo de uma forma lisa. O processo eleitoral não tem a ver com a qualidade do candidato. Às vezes as pessoas se decepcionam com a qualidade do candidato eleito. O que nos interessa aqui é defender e mostrar a lisura e a transparência do processo eleitoral. E nós do Ministério Público somos fiéis testemunhas de quanto esse processo transcorre com lisura e seriedade. Isso nos dá satisfação e nos dá também mais ênfase, mais empolgação para atuarmos como fiscais, contribuindo para que a comunidade tenha cada vez mais um processo mais limpo, que o voto do eleitor seja o voto sincero, que não seja o voto comprado, que não seja o voto conduzido, que não seja um voto impensado, enfim, que o eleitor possa manifestar a sua vontade através do voto de acordo com o que ele pensa, de acordo com o que ele sente, de acordo com o que ele sabe e não de acordo com o que lhe dizem ou o que lhe conduzem, ou que não haja fraude no seu voto, como se vê em outros países afora, o eleitor vota A e aparece B. Portanto, esse investimento todo que o Tribunal Eleitoral vem fazendo há anos, esse investimento da urna eletrônica, por exemplo, isso, para quem acompanhou as eleições antes, no sistema anterior, e tu deve ter acompanhado alguma, a doutora Carmen também, nós dependíamos, por exemplo, daquele rapaz que estava lá calculando os votos. E eu assistindo, acompanhando eleições, já presenciei momento em que o boletim de urna trazia 20 votos para A e 5 votos para o B.
Um sujeito, na hora de transcrever para a planilha, invertia, botava 20 votos para o B, 5 votos para o A. Isso muda o resultado, às vezes, de uma eleição e depende de um controle assim. A urna eletrônica não permite fraude nenhuma dessa hipótese. Absolutamente impossível, por várias questões tecnológicas. Então, é muito bonito esse processo. Tomara que a beleza do processo se transforme também, ao decorrer dos anos, na beleza do resultado. Que as eleições sejam legítimas, que as pessoas cada vez qualifiquem melhor o seu voto, mas, enfim, isso é o amadurecimento da democracia. Nós estamos vivendo esse momento histórico. Aliás, a nossa democracia é recente. A Suíça tem mais de 700 anos de democracia. Até para trocar o revestimento asfáltico ou de cimento de uma rodovia, de uma autoestrada que ultrapassa o território de um cantão, eles decidem por referendo ou plebiscito. É fantástico. Claro, 700 anos de democracia, nós estamos no período recente. Já foi dito aqui que nós vivíamos um regime autoritário, não é segredo nenhum, eu vivi esse regime, e o processo é lento. Nós vamos aprender de eleição em eleição. Eu estava te ouvindo atentamente e realmente eu participei de vários processos eleitorais. Até na condição de candidato, coisa que hoje está distante de mim, mas enfim. E uma fraude, doutor Sérgio, agora dá para dizer, na época era a contagem manual, se montavam mesas. E os partidos tinham interesse na fiscalização até a decisão da eleição. Quando já decidia, por exemplo, uma eleição para prefeito, não se preocupava tanto na fiscalização. E aí, os mesários tinham caneta vermelha. Se trocava por azul o interior dela, e aí se perpetrava a fraude. Era comum fazer fraude para eleger vereadores, então. E se fazia. Claro, isso é um passado distante, mas é entre as possíveis fraudes que compromete a lisura da vontade popular, da verdadeira escolha. Mas esse bloco passou muito rápido, nós temos muita coisa ainda para discutir, para informar os nossos ouvintes, o voto em trânsito, o que é possível nas propagandas, o que nós podemos fazer no dia das eleições. Eu quero voltar a te questionar se você está sozinho nessa luta aí, com esses 84 mil eleitores, mas isso nós vamos deixar para o próximo bloco. Entre Linhas retorna em seguida.